Meus irmãos, a palavra do Senhor em Atos capítulo 2 é um texto que nós conhecemos e eu creio que o Senhor há de, pela sua grande misericórdia, ministrar o nosso coração em nome de Jesus. Atos 2, 42. E hoje eu quero falar com os irmãos, mais uma vez, sobre esta palavra tão importante ao nosso coração, que é perseverança. E eu gosto desse versículo, porque esse versículo fala sobre a perseverança da igreja. Fala sobre a perseverança que nos coloca para frente, a perseverança que nos faz prosseguir. Atos 2, 42, um dos textos mais conhecidos na igreja. Hoje nós vamos ler e meditar um pouco sobre esta palavra. Diz o Senhor assim para nós: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Pode ler comigo? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era assim a igreja do Senhor Jesus, lá no seu começo, irmãos. Nós estamos falando de uma igreja que havia acabado de passar pela experiência do Pentecostes. O Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, poderosa, entrou numa casa onde eles estavam, estremeceu aquele lugar. As vidas foram cheias do Espírito Santo, eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho de uma maneira poderosa. Milhares de pessoas se converteram, milhares de pessoas foram se achegando à igreja. Mas o que era a igreja? Até aquele momento era um movimento de Jesus, onde Jesus estava com aqueles irmãos que o seguiam, os discípulos. Jesus tinha a proximidade dos 12. Jesus estava ali caminhando com eles, ensinando eles através do seu exemplo, mostrando a eles o poder de Deus, mudando a história da vida deles. Mas agora Jesus se despede deles, vai para junto do Pai, o Espírito Santo desce de uma maneira poderosa, impacta a vida deles. Mas eles precisavam agora continuar, eles precisavam agora dar seguimento a tudo aquilo que eles tinham vivido. E eu creio que aqui, meus irmãos, já fica uma palavra poderosa para o nosso coração. A igreja é formada de gente que quer continuar. Amém? Você entende isso? A igreja é formada de gente que quer continuar. Pessoas que não querem desistir por causa das lutas, por causa das dificuldades. Meus irmãos, nós, se fizermos hoje uma pequena lembrança da nossa vida e da nossa história e parássemos um instante para pensar sobre as muitas coisas que nós poderíamos ter e nós só não a temos porque nós desistimos, seriam muitas. Há muitas áreas da nossa vida, meus irmãos, que nós não saberemos como poderia ter sido porque nós desistimos. Desistimos muito depressa. Desistimos no momento em que nós deveríamos, talvez, prosseguir um pouco mais. Conheço pessoas que se lamentam por ter deixado de estudar. Conheço pessoas que se lamentam por ter abandonado o emprego. Conheço pessoas que se lamentam por ter desistido dos seus filhos, por ter desistido do seu casamento, por ter desistido da sua história. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa geração onde, por causa de um sonho, por causa de uma expectativa de algo que pode acontecer, por causa de uma hipótese, nós estamos abrindo mão daquilo que nós temos. Essa geração dos nossos dias é a geração que troca o que tem por nada, que desiste daquilo que tem por causa de coisa nenhuma. O que nós temos, meus irmãos, que enfrentar nos dias de hoje é entender que o que move uma sociedade não é a sua expectativa de futuro, mas é a sua história. O que move as famílias, o que move a igreja é a capacidade de olhar para as suas conquistas e saber que aquilo que Deus fez é o que Deus vai fazer.
É saber que aquilo que Deus está movendo faz parte de um lindo e maravilhoso projeto que Ele começou na minha e na sua vida. Deus continua fazendo. Jesus, ao ministrar ao coração dos apóstolos, lá em João, capítulo 9, vai dizer algo muito interessante. Jesus diz assim: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ou seja, Jesus não desiste do mover, Jesus não desiste do agir do Pai. E é algo que nós não devemos desistir também. Eu vou pedir, por favor, para desligar essas luzes para mim, fazendo favor. Porque depois, na hora que a gente deixa o vídeo lá, elas ficam piscando aqui atrás de mim, e eu percebi que a gente começa a olhar mais para a luz piscando do que focar na mensagem. E a gente precisa focar na mensagem, focar naquilo que Deus está falando ao nosso coração. Amém? Você concorda com isso? Então, escute o que Deus está falando com você hoje, meus irmãos, que Deus está falando comigo, cada um de nós. Nós fomos chamados para uma obra que tem começo e que termina na eternidade. Você entende isso? Nós fomos chamados para algo que começa aqui, talvez comece hoje na sua vida, mas que vai seguir em direção à eternidade. Ser parte de uma igreja, meus irmãos, não é apenas ter o nome arrolado no livro, no hall da igreja. Não é apenas estar registrado num livro de atas. Fazer parte da igreja de Jesus é saber que entramos num projeto eterno. É saber que cada atitude nossa ressoa na eternidade. É saber que cada coisa que eu estou fazendo aqui, eu estou marcando a minha história, eu estou marcando a história de muitas pessoas, eu estou ajudando a escrever. Gente, isso é poderoso demais. Presta atenção no que eu vou dizer para você agora. Nós estamos ajudando a escrever a história da igreja do Senhor Jesus. Dá um glória a Deus aí, irmão. Nós estamos ajudando a escrever a história da igreja do Senhor Jesus. Cada vida com quem nós compartilhamos o Evangelho, cada vida que se entrega a Jesus, cada pessoa que se entrega ao batismo, que diz eu quero ser discípulo, cada pessoa que dá um passo de fé, meus irmãos, é a história da igreja sendo escrita nesta cidade. Hoje eu confesso que fui privilegiado, tive a oportunidade de voltar à igreja onde eu me converti. Fui lá na cidade de Cornélio Procópio, nesta manhã, e lá eu estive tendo esse grande privilégio de pregar o Evangelho lá, de pregar esta mensagem lá na igreja de Cornélio, reverendo Paulo Silva. Minha gratidão pela oportunidade, ao conselho daquela igreja, pelo convite. E eu entrei, meus irmãos, naquela igreja ainda muito parecido como era antes, lá no começo, quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez. Foi, confesso a vocês, emocionante. Depois de muitos anos, voltar àquela mesma igreja, me assentar ali, olhar muitos irmãos que eu conheci lá atrás, que eu conheci lá no começo, e vê-los novamente. Cheguei, presbítero Jefferson, e vi o piano que uma senhora chamada Marúcia tocava toda quarta-feira. E eu me lembrava dos hinos que ela tocava lá. Foi algo realmente emocionante. Tive o privilégio de hoje ter no culto alguns familiares que nunca havia me visto ministrando. Tive a oportunidade de tê-los no culto ali naquela manhã, nesta manhã de domingo. Foi algo realmente emocionante. Por que eu estou compartilhando isso com você? Porque, meus irmãos, talvez muitos daqueles irmãos que estavam sentados ali, que me conheceram quando eu entrei naquela igreja pela primeira vez, não têm ideia do tamanho da obra que eles colaboraram para ser feita e que alcançou o meu coração. Eram irmãos que frequentavam a igreja, eram irmãos que oravam, eram irmãos que contribuíam, e por causa da oração deles, por causa da fé deles, por causa da comunhão deles, por causa do investimento deles, eu cheguei aonde eu estou hoje. Meus irmãos, há muitas coisas que nós vamos saber quando chegarmos na glória.
Há muitas vidas que nós vamos conhecer porque fizemos parte, direta ou indiretamente, da vida dessas pessoas, da conversão dessas pessoas, do encontro que elas tiveram com o Senhor, da firmeza que elas tiveram na caminhada cristã, por causa, meus irmãos, das orações que muitas vezes nós temos lançado no altar do Senhor, por causa de vidas, e muitas delas nós nem conhecemos. Mas Deus conhece. E o Deus que conhece essas pessoas, Deus que conhece estas vidas, é o mesmo Deus que conhece a tua oração, que tem ouvido a tua oração e tem movido a sua poderosa mão para alcançar e abençoar as vidas pelas quais você tem intercedido. Não é lindo isso? Essa igreja, meus irmãos, foi chamada para uma obra maravilhosa. A igreja foi chamada para marcar o mundo e nós não podemos perder isso de foco. Muitas vezes você se desanima por causa das lutas que você tem enfrentado. Eu entendo isso. Às vezes eu também desanimo. Às vezes nós nos desanimamos. Às vezes viramos quase um muro de lamentações de tanto que a gente reclama. Eu entendo isso. Mas nós, meus irmãos, precisamos bater a poeira, precisamos levantar a cabeça e olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos, nós somos a igreja. Eu vou dizer isso de novo, para você entender isso. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele estava pensando em você. Ele viu você antes de você chegar. E Ele sabia que você estaria aqui. Meus irmãos, quem entra na igreja, quem entrega a vida a Jesus, passa a fazer parte de um plano eterno. Passa a fazer parte de um projeto de reino. Passa a fazer parte do reino de Deus, passa a fazer parte de experimentar a glória de Deus na sua vida, na sua casa, passa a andar no mover do Espírito Santo, passa a ter uma profundidade de conhecimento na palavra, porque a palavra é o nosso sustento, o Espírito Santo que nos move, e nós passamos a entender que a nossa vida não é essa mesmice que muitas vezes a gente acha que é, onde parece que não acontece nada novo, e não acontece nada novo, meus irmãos, por causa da perspectiva sobre a qual nós passamos a olhar a nossa vida. Você tem valor, Jesus morreu por você, você é o alvo do amor de Deus, mas saiba de algo mais importante, tão importante quanto, não mais, mas tão importante quanto, Deus chamou você para fazer parte da sua igreja. E isso tem que queimar o nosso coração, irmãos. Isso tem que queimar o nosso coração. Porque aonde você está, a luz de Jesus está brilhando através da sua vida. Onde você estiver, o Senhor vai estar com você. Ele disse isso: eu estou com você até a consumação dos séculos. Eu estou com você aonde você estiver. Lembrei das palavras do meu pai. Ele brincava comigo e dizia: estou contigo e não abro. Não sei muito bem o que significava isso. Não sabia, não. Mas era legal, achava engraçado. É isso que você precisa dizer para Jesus hoje. Eu estou contigo, não abro. Eu estou contigo, Jesus, para o que deve é. E o maravilhoso, sabe o que é? É que vem coisa boa. Tem luta, irmão? Tem ou não tem? Mas isso não pode parar você. Isso não pode desanimar você. Isso não pode fazer você pensar em desistir. Inclusive tem até uma música, não tem, presbítero Jefferson? Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de seguir. Você vai ver. E aí por diante, que já não lembro mais nada. Covid, a pouca memória que eu tinha, o Covid levou. É uma coisa terrível. Eu fiquei com uma falha de memória. Antigamente, Renato, eu não lembrava muitas coisas. Agora eu descobri que eu não lembro coisa nenhuma. Eu percebi que às vezes eu estou conversando com as pessoas e eu quero dizer uma coisa que eu sei o que é, mas eu não sei o nome. Eu esqueço o nome das coisas. O duro começa a esquecer o nome das pessoas também. Aí é mais problemático ainda. O que Deus está falando com você hoje, irmão? Deus está falando que você precisa entender que você faz parte de um projeto maior do que você.
Você precisa entender que o que você está semeando hoje, Deus vai fazer crescer. Deus vai dar o crescimento e vai fazer frutificar. Nesse tempo ou no outro. Eu gosto de uma palavra que está lá em Mateus, que fala sobre o semeador que lança a sua semente na terra. Uma vez que ele lançou a semente na terra, ele não vê mais o que está acontecendo com a semente. Ele não vê a semente germinando, ele não vê a transformação que a semente está passando debaixo da terra. Ele não consegue ver isso. Mas ele sabe que na hora certa, abre o seu coração. Ele sabe que na hora certa, essa semente ela vai se desenvolver ao ponto de fazer crescer uma planta que vai dar fruto e vai frutificar para a glória de Deus. Quem anda na fé sabe que está semeando e que aquilo que está semeando, Deus está fazendo crescer e vai crescer ao ponto de ser visto e vai frutificar ao ponto de termos o privilégio de colher, porque lá no Salmo 126 diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes, aleluia. O que Deus está falando para nós é que Ele honra a semente que lançamos, muitas vezes com lágrima. Que Ele honra aqueles que se dispõem a fazer a sua vontade, muitas vezes passando pelas dificuldades da vida. É isso que Deus está falando para nós, irmãos. Que vale a pena a gente continuar, na verdade, muito mais do que valer a pena, nós não fomos chamados para desistir, pelo contrário, nós somos chamados para seguir adiante. Essa igreja de Atos viu um dos seus diáconos serem apedrejados em praça pública. Estevão estava ali pregando, anunciando a palavra do Senhor. Ele foi confrontado, ele foi desafiado a negar a Jesus, a negar a sua fé, a negar a sua experiência em Deus. Mas ele não fez isso, pelo contrário, ele se manteve ali, com fé no coração, falando com ousadia, mostrando a verdade, mesmo que essa verdade custasse a sua própria vida. Ele foi apedrejado até a morte, mas antes de morrer, o céu se rasgou e ele viu o Senhor assentado no seu trono maravilhoso, glorioso. E naquele momento que ele teve esse privilégio de enxergar, a palavra que ele tem para o Senhor foi essa: Senhor, não impute sobre eles esse pecado, eles não sabem o que estão fazendo. No coração de Estevão, o homem de Deus, ao olhar para aquele povo que o apedrejava, que o fazia morrer a cada pedrada, meus irmãos, ele não tem outra palavra a dizer a não ser: Senhor, tem misericórdia deles. Estevão sabia para onde estava indo. E ele queria ir. E o Senhor o levou. Aleluia. Aquele povo que apedrejavam Estevão, teve sobre eles o peso de terem visto o que aconteceu naquele dia. Eles achavam que estavam apedrejando um infiel, um homem que não tinha temor a Deus, mas encontraram, ainda que no meio daquela situação de morte, eles encontraram um homem que falava diretamente com Deus e que viu o céu se rasgar diante dele. Contei a história para vocês do bispo de Esmirna chamado Policarpo. Nasceu no ano de 66 e morreu no ano de 55. E os últimos momentos da vida de Estevão foi numa arena, cercado por uma multidão que dizia, juntamente com o governador, que ele deveria ser morto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o governador naquele instante estava dizendo para ele: você precisa negar o seu Cristo, porque ele não é o Senhor. O Senhor é César, o imperador do Império Romano. Esse é o Senhor, não é Jesus. Mas Policarpo diz algo que ficou registrado na história. Ele diz: aquele que foi fiel a mim até hoje, eu não serei a ele infiel. Mesmo sabendo que aquelas palavras que ele estava dizendo ali iria ceifar a sua própria vida, porque estas palavras enfureciam aquela multidão naquele grande estádio, e estava ali esse homem de Deus, já idoso, mais de 80 anos de idade, estava ali para dizer: eu não vou negar o meu Senhor, eu vou seguir com Ele.
Eu vou seguir com Ele. Eu não vou negar o meu Deus. Eu não posso fazer isso. Ele foi fiel a mim até hoje. Como que Ele estivesse dizendo, eu já vivi tempo demais para reconhecer Deus como Deus fiel. E Ele é fiel a mim e eu não serei infiel a Ele. É isso que Policarpo estava dizendo àquela multidão. E por causa da sua fé, por causa da sua decisão em persistir e seguir adiante com o seu Deus, ele foi morto. Mas o seu testemunho corre até o dia de hoje para fazer lembrado que houve naquela cidade um servo de Deus que foi fiel até seu último momento na terra. E que naquele dia os céus também se abriram, meus irmãos, para receber um servo do Senhor, que foi capaz de dizer sim para Jesus e não para a pressão do mundo. Foi capaz de dizer sim para Jesus e não para aquela situação que estava colocando a vida dele em risco, mas a vida dele era do Senhor, e o Senhor iria dirigir a sua vida e cuidar dele. Sabe o que faz a gente perseverar, como perseverou a igreja de Atos, meus irmãos? É a capacidade de enxergar que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos. Eu vou dizer de novo para que você possa receber essa palavra no seu coração. O que fez a igreja de Atos avançar, crescer e fazer diferença no mundo foi que cada membro, na pessoa de cada membro dessa igreja, havia no coração deles a certeza de que a vida deles não pertencia a eles mesmos, mas a vida deles pertencia ao seu Senhor e Cristo. Sabe o que vai fazer você avançar? Sabe o que vai fazer com que você continue crendo? É você entender que uma vez que você entregou sua vida para Jesus, a sua vida pertence a Ele. É Ele que cuida de você. É Ele que cuida da sua família. É Ele que cuida de cada situação da sua vida. Cada luta que você enfrenta, cada dificuldade que bate à sua porta. O Senhor é contigo, diz a palavra de Deus, por onde quer que andares. A minha vida não pertence mais a mim mesmo, mas agora a minha vida é do Senhor Jesus. Você disse isso quando recebeu Jesus na sua vida. Você reafirmou isso no dia do seu batismo. Você disse isso, que você disse que ia seguir a Jesus. Você disse que confiaria nele em todos os momentos da sua vida quando você fez a sua pública profissão de fé. Não negue as palavras que você disse no dia do seu batismo. Não negue. Porque negar estas palavras, meus irmãos, é negar a própria fé. E é essa fé que vai te dar forças para vencer e para continuar. Porque aquele que te fez a promessa é fiel. Até o último dia. Há um hino maravilhoso em nosso hinário, que na sua letra, logo no começo, diz assim: avante, avante, ó crentes, soldados de Jesus. Erguei seu estandarte, lutai por sua cruz. Nós fomos chamados, irmãos, para avançar com o Senhor. Não regressar, não regredir, não parar, não desistir. Nós fomos chamados para seguir adiante. Um dos testemunhos que mais me impactou foi da igreja da China, que voltou a passar por terríveis perseguições nos dias de hoje. A gente tem recebido relatos de perseguição de cristãos em muitos lugares do mundo, inclusive no Afeganistão e outros países. Mas um pastor que falava a respeito da sua igreja em um país fechado ao Evangelho, ele dizia assim: os jovens da minha igreja estão saindo para evangelizar e pregar o Evangelho, mesmo sabendo que isso custe a vida deles. Mas na nossa igreja nós acreditamos em algo muito interessante, muito importante. Ele disse: na minha igreja nós entendemos que vamos morrer um dia. Então que seja para a glória de Deus. E então a gente sai para pregar o Evangelho, como a Bíblia ensinou, de 2 em 2, com uma mochila nas costas. E aí, no meio do caminho, nós encontramos pessoas que nos dão o que comer. No meio do caminho, encontramos casas que nos acolhem. E, à medida em que avançamos, pregamos o Evangelho. Sabemos que isso pode custar a nossa vida, mas não tem problema.
porque sabemos que um dia vamos morrer. Então, que seja para a glória de Deus, fazendo a obra de Deus. Temos vivido dias difíceis, irmãos. Dias em que cada momento que eu ligo um noticiário, que eu vejo algumas notícias na área da política, eu tenho percebido que há uma grande estratégia para calar a igreja. Nos tentaram impedir de prosseguir, dizendo que estarmos juntos nos cultos faria com que o Covid se alastrasse no Brasil. E então diminuímos a frequência, muitas cidades ainda mantêm uma resistência em permitir os crentes se reunirem nas igrejas. E o Covid se alastrou do mesmo jeito. Pessoas foram contaminadas, e aí disseram que foram contaminadas porque não tomaram a vacina, e nós encontramos pessoas vacinadas morrendo de Covid. Não estou falando, meus irmãos, com isso, você não pode tomar vacina, ou não, você não precisa se cuidar, de maneira alguma. Você precisa se cuidar, como a gente tem tomado todos os cuidados aqui para realizarmos os nossos cultos, mas uma coisa eu preciso te dizer: a sua vida pertence ao Senhor e Ele vai cuidar de você. Nós fazemos a nossa parte, e isso é ser responsável, mas sabemos que a nossa vida está nas mãos de Deus. Quer seja, meus irmãos, servindo Ele aqui, quer seja vivendo a eternidade com o Senhor para todo sempre, que glorifiquemos o nome dEle aqui e no céu, na eternidade. Afinal de contas, meus irmãos, foi para isso que nós fomos chamados. A minha vida pertence ao Senhor, e vai pertencer ao Senhor aqui ou em qualquer outro lugar onde eu estiver. A sua vida pertence ao Senhor aqui, em qualquer outro lugar onde você estiver. Eu estou bastante resistente em falar sobre algo que tem entristecido muito meu coração. Nesses dias eu tenho perdido muitos amigos, e isso tem me deixado um pouco entristecido. Eu vi uma foto de alguns amigos do IBEL, Instituto Bíblico Eduardo Lene, e na foto tinha um amigo, se eu não me engano, de Guarapuava. E lá no IBEL, ele sempre levava pinhão. Vocês conhecem pinhão? Já comeram pinhão? Está acabando o pinhão, hein, gente? Quem não comeu pinhão, dá tempo ainda. E ele levava, e a gente tinha um ebulidor lá, e nós pegávamos uma caneca, colocava aquilo dentro d'água, aquilo aquecia a água, a gente colocava o pinhão, bem quietinho para o diretor do IBEL não escutar que a gente estava acordado, porque lá tinha um toque de recolher, era mais ou menos até umas 10 horas, a gente já tinha que estar nos quartos. E a gente estava, mas só que estava todo mundo no mesmo quarto, e isso não era permitido, então a gente ficava quietinho. E o Valdir levava o pinhão para a gente lá, e a gente comia pinhão de noite, contava a história, dava risada. E numa foto eu vi o Valdir, e eu perguntei no grupo desses meus amigos, por onde o Valdir andava. E eu fiquei sabendo que o Valdir já havia falecido há alguns anos. Voltando de uma reunião do presbitério, não chegou em casa. Ele faleceu num acidente. Isso me deixou entristecido. Eu fiquei triste por isso. Mas há algo, meus irmãos, que nos traz consolo no meio das tristezas que a vida nos propõe. Saber que esses irmãos que eu falo a vocês nessa hora, são irmãos que entregaram a vida a Jesus. E sabe qual é a parte mais linda disso tudo, mesmo no meio desse caos, mesmo no meio dessas tragédias da vida, é que Jesus disse: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E isso me faz pensar em algo muito interessante, maravilhoso na verdade. Isso me faz pensar que quando o Senhor não estiver comigo aqui, eu estarei com Ele lá. Isso me faz, irmãos,
celebrar o nome de Jesus, porque o compromisso e a aliança que Ele tem comigo é eterno. A aliança é eterna. O compromisso que Deus firmou com você é eterno. Isso significa que teve começo, mas não terá fim. Isso significa que um dia Deus te chamou e estará com você todos os dias até a eternidade. Isso significa, meus irmãos, que as pessoas que nós amamos e elas estão no Senhor, se por algum motivo elas falecerem, dormirão no Senhor, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, e estarão com Ele. Aleluia! Se um dia vocês não me encontrarem aqui, e porque a minha senha, hein, Renato, como diz o pessoal, né, a minha senha foi chamada, aleluia! Um dia nós iremos nos encontrar. Isso deve trazer, queridos, o consolo ao nosso coração. Porque lá em Apocalipse capítulo 21, tem um texto maravilhoso ali, do versículo 1 ao versículo 7, onde vai dizer que o Senhor enxugou do seu povo toda lágrima. A dor e a morte já não existirão. Olha que palavra linda, olha que coisa maravilhosa. Haverá um dia, haverá um tempo, haverá um lugar onde a morte, a dor não mais existirão. Nesse dia, Deus vai olhar para o seu povo e vai dizer, este é o meu povo. E este povo olhará para Deus para dizer, este é o meu Deus. Portanto, meus irmãos, hoje Deus está dizendo a você, fique tranquilo, siga adiante, dê mais um passo, persevere. Porque perseverar não é apenas se manter resistente em tempos de crise, mas perseverar é continuar seguindo adiante, apesar das crises. Não são os problemas que devem nos parar. Não é o medo, ou mesmo a morte, ou as doenças, ou qualquer outra coisa que vai parar a igreja, como não parou a igreja. Não foi o tempo das perseguições que impediu que a igreja avançasse, meus irmãos. Não foi os tempos de pandemia, de doença, de mortalidade que impediram a igreja de avançar. Não foi e não será, porque a igreja do Senhor Jesus continua seguindo adiante, apesar das lutas, apesar da dor, apesar do sofrimento, apesar da perseguição, meus irmãos, porque aqueles que são perseguidos e dormem no Senhor, ainda continua falando, ainda continua bradando o seu testemunho na história, para nos fazer lembrar que vale a pena seguir o Senhor, mesmo que isso custe a nossa vida, mesmo que isso custe muitas perdas, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. A igreja de Atos é a igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa igreja prevaleceu em tempos de crise, porque ousou continuar quando o mundo inteiro dizia para ela parar. Essa igreja, meus irmãos, está registrada aqui na Bíblia, para a gente tê-la como referência, para a gente entender o que nós somos como igreja, qual é a nossa identidade, qual é o nosso chamado e como nós devemos proceder. Fazer parte da igreja não é apenas sentar nos bancos onde vocês estão agora, ou mesmo assumir essa tribuna, esse púlpito e falar. Fazer parte da igreja é ter a certeza que nós fomos chamados a um projeto eterno, ou um projeto de eternidade. Hoje Deus começou algo na nossa vida e na nossa história. E só vai terminar quando nós estivermos assentados naquela mesa maravilhosa, olhando nos olhos do Senhor e ouvindo a voz de Deus dizendo, sejam benditos, amados de meu Pai. Começa hoje e termina na eternidade. Vai ter muita coisa entre uma coisa e outra. Nós vamos passar por muitas situações. Nós vamos passar por muitas vitórias, amém? Nós vamos passar também por choro, amém? Eu sei que você sentiu vontade de falar misericórdia. Mas nós vamos, irmãos.
porque os desertos fazem parte da vida. Nós vamos passar por muitos momentos de alegria, o Senhor vai abençoar a gente de uma maneira poderosa e nós vamos nos alegrar com muitas conquistas que Deus vai nos dar, muitos milagres que nós vamos testemunhar. Aleluia, glória a Deus. Mas, meus irmãos, quer seja na vitória ou na tribulação, bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele é o mesmo Deus que está conosco no dia da vitória. E Ele é o mesmo Deus que estará conosco no dia da dificuldade. Porque Ele não muda. E Ele não mudará jamais. Eu termino dizendo a você, não mude. Seja fiel. Porque Deus não muda. Ele é fiel. Tem um hino, presbítero Jefferson, muito difícil, que eu nem ouso tentar cantá-lo aqui agora, mas eu quero ler a letra do hino 49 do Inário Novo Cântico. E esse hino diz assim, gostaria de pedir sua atenção enquanto eu leio a letra desse hino que diz assim: sempre vencendo, é o nome dele, é o título dele. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. É soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor. Ei-lo supremo guiando, com o seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. E o refrão canta-se assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitoriosos, Cristo Jesus, o Senhor. Eis suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor. O seu governo demonstra cuidado e amor sem igual. Sempre nos ama e protege com o seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitoriosos, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até os meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Deus te abençoe. Uma ótima semana para você. Que Deus, que conhece as suas lutas, traga uma palavra de salvação, de libertação, uma palavra de cura, uma intervenção poderosa na sua vida. Deus que conhece a sua oração, que Deus esteja trazendo as respostas que você precisa. Mas eu digo a você, independente do que for, seja fiel. Siga com o Senhor, porque não há melhor lugar do que o centro da vontade de Deus. Em nome de Jesus.